Olá, meus amigos, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo no segundo episódio do podcast Na Sala com o Pastor. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui neste momento, neste podcast. E a minha expectativa e oração é que você seja impactado, tocado e transformado pelo testemunho que aqui será ministrado neste momento, tá? Eu quero já de antemão te pedir o seu apoio, tá bom? Nos ajude a propagar a mensagem que aqui será transmitida. Então, curta, compartilhe, comente e, inclusive, inscreva-se nesse canal. Me ajuda nisso? Se inscreva nesse canal, porque assim você vai estar me ajudando a propagar essa mensagem para mais pessoas, porque o YouTube, obviamente, o algoritmo, vai entender que você gosta desse conteúdo, que esse conteúdo é interessante e vai compartilhar com mais pessoas. Então, eu te peço esse apoio e essa ajuda. Este é o segundo episódio do podcast Na Sala com o Pastor e eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque hoje eu estou recebendo uma pessoa que já fazia um tempo que eu queria receber e, inclusive, você não vai acreditar, mas antes de eu iniciar este projeto, Deus me deu um sonho eu entrevistando essa pessoa. Olha só, Deus me deu um sonho e hoje Deus está concretizando isso. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Valéria Lucena. É um prazer receber a Valéria aqui e eu vou apresentar um pouquinho a respeito dela e logo mais ela vai apresentar um pouquinho mais a respeito dela também. A Valéria Albino Lucena, ela tem 38 anos, casada com o Davi Lucena há 17 anos. Ela é mãe do Gabriel e da Valentina, que inclusive tem 2 meses que nasceu. Ela é arquiteta e design de interiores e é uma exímia pregadora do Evangelho de Cristo. Eu gosto demais de ouvir a Valéria ministrando. Gente, há um tempo atrás, eu tive eu conheço a Valéria já faz um tempo, né, Valéria? Eu conheço você há algum tempo e eu tive a oportunidade de ouvir uma partícula do testemunho da Valéria e me edificou demais. Então hoje eu fiz questão de trazê-la aqui para ela compartilhar um pouquinho do testemunho dela com você também, porque eu tenho a certeza, você também será edificado por esse testemunho. Valéria, seja muito bem-vinda ao podcast Na Sala com o Pastor. Quer falar um pouquinho já a respeito? Pode se sentir à vontade, tá bom? Pastor, quero agradecer. Glória é uma honra estar aqui. É um privilégio imenso estar Glória aqui. Glória a Deus. Quando você me fez o convite, meu coração muito se alegrou, me senti especial. A palavra é essa, me senti especial. Glória a Deus. E louvado seja o Senhor por esse tempo de mesa, de comunhão com os irmãos. Vocês são muito amados por nós, estão constantemente nas nossas orações. Amém. E eu agradeço o amor e o carinho que a sua família tem pela minha família. Estar aqui hoje, para mim, é uma honra. É um privilégio, assim, imenso. Eu estou muito feliz. E eu espero também, tenho orado nesse propósito, nas madrugadas, para que o Senhor prospere esse canal, prospere esse projeto, que antes de nascer no seu coração, surgiu no coração de Deus. Sim. Deus sonhou esse momento, Deus sonhou esse projeto e foi compartilhado com o seu espírito para que almas sejam impactadas, resgatadas e restauradas pelo poder de Deus, porque nesse lugar de mesa, de comunhão entre irmãos, relatos de milagres e coisas extraordinárias que Deus fez no passado, ainda faz no presente, continuará fazendo porque é o mesmo, venha fazer com que a fé de outras pessoas sejam fortalecidas, para que as outras pessoas também creiam que Deus é poderoso para continuar realizando. Nós somos prova viva disso e por isso estamos aqui para poder compartilhar. Valéria, você é uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme realmente. O Davi também é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Eu tive a oportunidade de ver tudo nascendo, né? Vocês se conhecendo, casando, tendo filhos. E para mim é uma alegria realmente ver que vocês são um casal que realmente o Senhor é glorificado neste casamento, neste matrimônio.
Em um tempo em que nós estamos vivendo, aonde nós estamos vendo que cada vez mais alianças estão sendo quebradas, olhar vocês construindo uma família da forma como que vocês construíram, para mim é uma alegria muito grande. Glória a Deus. E eu estou feliz também, porque, Valéria, eu vejo Deus na sua vida. Amém. Eu te convidei aqui, não é simplesmente porque eu acho lindo o seu testemunho. Não é só isso. Amém. Eu vejo Deus na sua vida. E quando Deus resplandece na vida de alguém, é essas pessoas que a gente tem que dar espaço para falarem do amor de Deus e todas as experiências que ela tem com Deus. Por quê? Porque através desse tipo de testemunho, vidas realmente serão edificadas. Amém. Nós não estamos falando de algo morto aqui. Nós estamos falando de um relacionamento vivo e verdadeiro que eu vejo na sua vida com Deus. E isso alegra o meu coração, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Valéria, vamos lá. Eu quero ouvir já de antemão um pouquinho da sua história, né? Como você conheceu Jesus, como você teve essa oportunidade de estar em Cristo. Conta um pouquinho da sua história pra gente, porque eu tenho a certeza que os nossos telespectadores querem ouvir. Amém. Vamos lá? É uma história bem impactante. Amém. Tem um louvor da Noemi Nonato que tem uma frase que eu sempre trago no meu coração, que diz assim: quem me vê aqui não sabe o que passei para... Quem me vê assim não sabe o que passei para chegar aqui. Então as pessoas olham para nós hoje, em tudo aquilo que o Senhor realizou, porque sem Ele nada podemos fazer, o próprio Jesus disse isso, não imagina pelo que passamos. As dores que enfrentamos, as tempestades que tivemos que passar, enfrentar e vencer. Então, eu venho de uma família católica. A minha mãe me batizou na igreja católica. Sim. Eu sou a do meio entre 3 irmãs. Minha mãe se casou muito cedo, contra a vontade do meu pai, do meu avô, aliás. Ela fugiu com o meu pai, naquela época tinha muito disso. Quando os pais não aceitavam o relacionamento, a mulher fugia, né, com o namorado. E minha mãe, muito jovem ainda, fugiu com o meu pai e logo engravidou da minha irmã mais velha. Se casou com o meu pai e, contra a vontade do meu avô, eles ficaram um tempo sem se falar por conta disso, dessa rebeldia. E logo nasceu a minha irmã mais velha, a Valquíria. 2 anos depois, eu nasci, mas a gestação que a minha mãe teve de mim foi muito conturbada, porque 2 anos depois, a minha mãe já estava num casamento muito infeliz, onde ela vivia violência verbal e doméstica todos os dias. Meu pai, que ele já é falecido, o Senhor recolheu há alguns anos, ele não trabalhava, então só minha mãe trabalhava, minha mãe sempre trabalhou na roça, foi aposentada, inclusive, com salário rural. E meu pai era um homem assim violento, muito agressivo. Quando descobriu que a minha mãe estava grávida, pelo fato da minha irmã mais velha ser uma criança doente, um bebê muito doente, que inclusive foi desenganado pelos médicos, essa criança ela teve início de leucemia, teve várias doenças, infecção generalizada. O médico disse: olha, leva embora para morrer. Minha mãe ouviu essa frase. E aí minha mãe sofria muito com ela. Tinha que perder dia de trabalho para levá-la ao médico. E aí, quando ela descobriu a gestação, ela já estava no 3º mês. E o meu pai não aceitou. E ele disse: a gente não vai ter essa criança. Vá até a farmácia e interrompa essa gestação. Minha mãe chegou a tomar vários comprimidos abortivos, sentiu muitas dores e não abortou. Foi numa segunda tentativa, na época tinha benzedeiras, né? E elas faziam aqueles chá de garrafada que chamam, para abortivo. E minha mãe ouviu dessa pessoa que fez o chá com as ervas a seguinte frase: se você não abortar, essa criança vai nascer com problemas neurológicos ou vai nascer sem membros do corpo. Então você vai abortar. E aí ela tomou todo esse chá, sentiu muitas dores e também não abortou. Com 40 semanas, minha mãe parou de me sentir. Eu não mexia mais.
Aí ela foi até o hospital da cidade, no interior de São Paulo. Eu cresci na roça, fui morar na cidade, eu tinha 15 anos. E aí ela foi no hospital da cidade e aí o médico disse que ela tinha que aguardar a bolsa romper e ter as contrações para poder ter um parto normal. Minha mãe voltou para casa e ficou 3 dias sem sentir o bebê mexer no ventre. Aí ela foi para uma outra cidade maior, próxima ali, que é Catanduva, onde eu nasci. E chegou lá, os médicos fizeram os exames e realmente não tinha batimentos, o bebê não tinha mais batimentos. Então, eles na tentativa de salvar pelo menos a mãe, a minha mãe entrou na sala de cirurgia de maneira assim urgente e fizeram a cesárea para que tirassem o bebê que já estava 3 dias ali em óbito. E foi nesse momento que quando os médicos me tiraram, eu tinha cor roxo, acinzentada, já não chorava, não tinha batimentos, realmente óbito. Não tinha mais vida. Não tinha mais vida. Que me apresentaram para minha mãe, fizeram o processo de ressuscitação e mostraram o bebê para minha mãe, um bebê de 4 quilos, 53 centímetros. E naquele momento minha mãe se lembrou das tentativas de aborto e se arrependeu. E ali, diante de uma oração e choro e lágrimas, eu comecei a chorar. Meu Deus. Então, eu sou fruto de uma oração de arrependimento. E eu gosto muito do versículo bíblico que diz que se o grão de trigo cair no solo e viver, ele cresce só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Glória a Deus. Então, eu vivi isso literal. Depois vivi espiritualmente, né? Morrendo para minha natureza adâmica, pecaminosa, mas ao nascer eu vivi isso literal. Fiquei 3 dias morta no ventre da minha mãe e numa oração de arrependimento aprove o Senhor soprar o fôlego de vida para um único propósito, para que eu pudesse frutificar para a glória do nome dele. Glória a Deus. Então foi um nascimento assim já bem impactante. Foi. E aí aos 4 anos de idade eu já tinha minha irmã de 6, a Valquíria mais velha, que é a minha tata, a minha melhor amiga. E aí já tinha a mais nova, que é a Vanessa, de 2 anos, que quando a minha mãe engravidou, minha mãe já estava, né, toda traumatizada por conta do que viveu comigo. Durante a minha gestação, minha mãe desenvolveu uma doença de fundo psíquico chamada psoríase. O corpo dela ficou todo cheio de feridas. Ela carrega essa doença até hoje. Por causa de uma doença... De fundo emocional. Emocional. O corpo fica todo cheio de feridas. E sai casca, sangra, coça, dói. Meu Deus. E aí precisa de vários tipos de tratamento. Ela entende hoje, né, sendo cristã já, que foi a consequência de um erro. Uhum. Mas ela não tentou o aborto novamente, né? Quando engravidou da minha irmã mais nova, da Vanessa, ela nasceu. Então minha mãe já tinham 3 filhas, ela já não suportava mais as agressões, os abusos que ela vivia com o meu pai. Ela decidiu se separar. Uhum. Rapidamente a minha mãe já se uniu a uma outra pessoa, conheceu no trabalho mesmo ali, nas fazendas, nas safras de laranja. E esse homem que a minha mãe se envolveu tinha 5 filhos. E ele, a esposa dele já não estava mais com ele, ela desenvolveu um problema mental, vivia num hospital psiquiátrico. Ele cuidava desses 5 filhos. Nós fomos morar numa outra fazenda. Éramos em 8 crianças. Minha mãe se casou com ele, uniu-se a ele, né? Não chegou a oficializar o matrimônio. E aí meu pai não aceitou esse relacionamento. E aí numa ocasião, a minha irmã mais velha estava na escola com os filhos mais velhos desse nosso padrasto. E eu estava em casa com um irmão, né, filho desse padrasto mais novinho também. A gente estava na frente da casa descascando laranja e comendo. Meu pai chegou para nos visitar. O carro parou na porteira, ele entrou. E aí já veio ali falar com a gente, criança, né? Meu padrasto ouviu que tinha alguém e foi conversar com eles começaram a discutir. Meu pai não estava armado, esse meu padrasto também não estava armado. E aí, no calor da discussão, da briga ali, eu estava descascando laranja e comendo, do meu jeito ali, né? Porque era uma fazenda de laranja, de pomar de laranjas. E ele pegou o instrumento ali, né?
a faca que estava na minha mão. E ele golpeou esse meu padrasto com 9 facadas. Meu Deus do céu. Na nossa frente. E minha mãe ouviu os gritos, ele saiu correndo atrás da minha mãe, nesse pomar de laranja, para matar minha mãe também e ficar com a gente. Então, na mente dele, ele entendia que se ele não tivesse mais a minha mãe, ele ficaria com a gente. Uhum. E aí ele foi atrás da minha mãe desmaiou no meio do pomar de laranja, ele não a encontrou. Embora depois a perícia viu que ele passou alguns metros, tinha pegadas dele alguns metros de onde minha mãe desmaiou, mas ele não a viu. E aí esse meu padrasto pediu água pra gente, aí eu e o filho dele, cada um num braço, arrastamos ele até a cozinha da casa, demos água pra ele e ele morreu nos nossos braços. Misericórdia, Valéria. E aí, após esse episódio, que foi bem traumático, meu pai sequestrou a gente. Ele pegou eu e minhas irmãs, levou para o subúrbio de uma grande cidade, próximo ali, alguns quilômetros, e aí numa comunidade, e aí a gente viveu ali cárcere privado. Meu Deus do céu. Nós ficamos numa casa onde era um ambiente com o piso de terra e o banheiro não tinha porta. E como meu pai não trabalhava, a gente sentia muita fome, né? E vivia com doações. E minha mãe, nesse acontecido, quando ela desmaia, ela perde a memória. E aí ela vai ser cuidada pela minha avó, sem ter lembrança de que tinha 3 filhas. Meu Deus do céu. Como eu vi o episódio, eu pedia da minha mãe para o meu pai. E ele dizia que a minha mãe tinha abandonado a gente, ido embora, tinha morrido e que ele ia cuidar da gente. Como eu sabia, e eu afrontava, né? Eu confrontava e dizia para ele que não, que minha mãe não tinha morrido e eu queria a minha mãe, não queria ficar com ele me batia muito. E eu carrego marcas das agressões. Misericórdia. E aí foi um processo de muito trauma, assim, sabe? Muito difícil crescer com aquilo, né? Nós ficamos 1 ano e 7 meses nessa situação. Depois de algum tempo a gente começou a sair, porque a gente tinha que comer. E aí havia uma linha de trem que separava o subúrbio dessa cidade de um bairro nobre. A linha de trem fazia essa divisão. E aí nós atravessávamos a linha de trem para ir para esse bairro para comer. E aí a gente pedia. E eu me lembro, pastor, que um dia eu parei em frente a uma casa e tinha uma babá dando bolacha recheada para uma criança. O wafer de morango. Eu não me esqueço. E eu pedi uma para ela. Ela foi, eu segurei na grade da casa, ela foi até onde eu estava e me deu o pacote. Aí eu chamei as minhas irmãs. Uma veio subindo a rua, outra veio descendo. A minha irmã mais velha carregava uma caixa de ovos. Então ela veio bem devagarzinho para não derrubar. E aí nós sentamos na frente dessa casa e comemos todo aquele pacote de bolacha, que era a nossa primeira refeição do dia. Sofrimento. Então, eu falei que eu não ia chorar. Foram 30 anos para eu conseguir contar a minha história sem chorar. Nos púlpitos, né, nos lugares que Deus nos leva para compartilhar daquilo que Ele fez, conseguir falar assim sem chorar. Mas hoje está sendo muito especial, então vou me permitir chorar. Pode E aí foi isso. O Senhor cuidou da gente, porque eram 3 meninas na rua. E o Senhor sempre nos guardou. Glória a Deus. E aí Deus levantou uma pessoa, que é o nosso tio Adão, amado tio Adão, que ele foi um pai para nós. E ele comprava roupa pra gente, calçado, comida. Ele cuidou de nós. Hoje nós cuidamos dele.
Ele mora nessa cidade ainda, todo Natal ele passa com a gente. Nessa cidade que a minha irmã mais nova mora, todo final de semana ele tá lá, comendo macarrão com carne moída com a minha irmã. Nós o amamos muito. Uma pergunta, o Adão servia a Deus, não servia? Não. E isso nos mostra, né, Valéria, que Deus às vezes coloca pessoas no nosso caminho que muitas das vezes a gente fica esperando que seja um servo de Deus, uma serva de Deus, mas na realidade Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o propósito Que dele. é isso. Para o propósito dele. Isso. Hoje ele é um servo do Senhor. Glória a Deus. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto. Glória a Deus. E ele toca violão, e ele é músico e canta os hinos da harpa, e tem, como ele diz, mais de 3.000 versículos memorizados. Olha só. E sabe mais de 200 hinos da harpa de cor. Ele é uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. E foi isso. Depois de 1 ano e 7 meses, meu pai foi preso. Ele se entregou para a polícia, porque viu que não tinha mais condições de cuidar da gente, né? Não tinha... Ele não trabalhava, enfim. E aí nós fomos para um orfanato. Até que a justiça conseguisse localizar minha mãe. Meu Deus. E aí nós ficamos nesse orfanato um tempo. A justiça conseguiu localizar minha mãe. Quando minha mãe nos encontrou no fórum, a gente a chamava de tia, porque como nós éramos muito crianças, a memória foi apagando, né? Conforme a gente foi crescendo. E aí nós fomos morar novamente com a minha mãe, passou um tempo. Minha mãe se casa novamente. E eu fui crescendo nesse poço de depressão, de ódio, de angústia. Por quê? Porque eu culpava o meu pai pela nossa infelicidade. A minha mãe não era feliz nesse outro casamento. Ela se casou com um homem bem mais jovem que ela. E nós não éramos felizes dentro de casa. Passamos muito traumas também ali, nesses anos entre infância e adolescência. Minha mãe também era infeliz. E eu culpava o meu pai por essa infelicidade e me culpava. Depois foi a cura, depois que Jesus me encontrou, foi um processo gradativo. Não foi do dia para a noite. Por quê? Primeiro eu precisava me perdoar. Sim. O fato dele ter pego aquela ferramenta que estava comigo, porque ele não estava armado, e ter cometido o assassinato, eu pensava, foi a minha culpa. Ele não teria entrado na casa e ter pego, enfim. Eles discutiriam e ele iria embora. Mas como ele viu aquela arma ali na minha mão, né? Então, e aí eu me culpava, porque aquele marido da minha mãe era um bom homem. E o período que nós passamos breve, nós éramos felizes. E aí eu pensava assim, éramos para ser 8 dentro de casa, irmãos. E ele amava minha mãe, ele tratava bem minha mãe, porque eu não tinha memória de ver meu pai tratar bem a minha mãe. E aí, quando eu comecei a ver, aquilo foi maravilhoso. Mas foi interrompido de maneira muito violenta, muito cruel. Então, eu precisei me perdoar para depois conseguir perdoar o meu pai. Meu Deus. E tudo isso me levou ao mais profundo da depressão. Então, aos 15 anos, eu fui diagnosticada com depressão profunda. Eu não conseguia comer. Com 14 anos, eu já tinha 1,80 m. E eu pesava 40 quilos. Meu Deus, muito Eu bom. sentia um caroço na minha garganta, como se tivesse um coco, assim, um limão parado. Eu apertava, eu sentia mesmo. E todos os exames feitos, e não encontrava, não era nada, e eu não conseguia comer por conta daquilo. E eu gostava muito de ficar dentro do quarto, trancada, desenhando, e eu não podia me ver no espelho. Porque eu ouvia alguém dizer que eu era muito feia. Meu Deus. Que eu era muito feia, que eu não ia casar, que ninguém ia gostar de mim. Em cima dessa questão da depressão, você viveu um quadro de opressão também. Sim. E dá pra perceber que era uma opressão maligna. Terrível. Eu sempre fui uma menina de fé. Então, eu fui batizada na igreja católica ainda bebê. Depois fiz crisma, catequese. E eu era uma católica praticante.
fazia os meus votos e cumpria. Eu ficava uma vez na semana na cidade, na casa de uma amiga, para fazer natação por conta da escoliose, que eu cresci muito rápido e aí desenvolvi esse problema na coluna. E aí, subindo a rua da escola de natação, era uma igreja, que era a igreja da cidade católica, e eu terminava a natação e passava cerca de 1 hora ali em oração, falando com o Senhor. E aí, aos 15 anos, eu fiz uma oração, que foi uma oração que mudou a minha vida. A minha irmã mais velha já havia se casado, numa tentativa de sair de casa pela infelicidade que a gente vivia ali, né? Toda a opressão e as brigas, enfim, várias coisas. Ela se casa muito rápido, né? E vai para a cidade, né? A gente morava na fazenda. E aí eu perdi o chão quando ela se casou. Porque ela era uma mãe, assim, para mim também. Quando a gente ficou com o meu pai, ela deixava de comer para dar pra gente comer. Eu e a minha irmã mais nova. E aí eu não aceitei aquilo, sabe? Eu perdi o chão. Porque ela era quem eu tinha como porto seguro para contar as coisas que eu sentia. Eu não podia contar para minha mãe. Ela era o seu real suporte. Ela era o meu alicerce. E quando ela casa e vai embora, eu faço uma oração que talvez seja uma das mais sinceras que eu fiz em toda a minha vida. A minha irmã mais nova já estava noiva, que depois ela acaba se casando com 14 anos. E aí eu sentei na beira da minha cama, de solteiro ali. A minha irmã, a Vanessa, já estava dormindo. E eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, por favor, me tira daqui. Porque eu tô morrendo aos poucos. Eu olho pro espelho, eu vejo uma pessoa feia. Ninguém vai querer casar comigo. Eu não vou vestir um vestido branco de noiva. Então, por isso, não vou ter filhos. E eu vou morrer aqui. Eu não comia. Na escola, eu sofria bullying. E a minha melhor amiga foi embora. E eu não tenho com quem conversar mais. Então, se o Senhor existe, onde o Senhor mora, deve ter um jardim com flores. Porque aqui não, aqui é tudo cinza. Eu não tenho sonhos. Eu não tenho expectativa. Eu não tenho projetos na minha vida. Por favor, me leva para morar aí. Eu vou dormir hoje e eu quero acordar com o Senhor. Literalmente pediu a morte. Por favor, Senhor, me leva. E aí, no dia seguinte, eu acordei com raiva de Deus. Porque eu já tinha raiva da minha mãe. Eu já tinha raiva do meu pai. Eu tinha raiva dos meus colegas da escola pelo bullying que eu sofria. E aí, Deus tinha me tirado o meu suporte, né? Meu alicerce, que era a Tata. E aí, agora, eu não podia nem morrer. Depois de alguns dias, eu piorei. E nós recebemos uma visita na minha casa. Um casal de missionários. Que a minha irmã conheceu. Que apresentou Cristo para ela, para o marido dela. E ela foi rapidamente apresentar pra gente. Glória essa esperança. E aí, quando esse casal de missionários chega, eu fico enfurecida. Porque eu tinha as minhas idolatrias. Eu cresci naquilo, era o meu mundo. Então eu orava para as minhas idolatrias, fazer essa ponte entre eu e Deus. Porque eu aprendi que eu não tinha direitos para falar com Deus. Quem era eu para falar com Deus, o Todo-Poderoso? E aí eles chegam quebrando isso, dizendo que não, você tem acesso pelo sangue de Cristo a esse novo e vivo caminho. Glória a Deus. E eu falei, como assim? E aí eu fiquei com muita raiva. Falei da Bíblia, porque eu li a Bíblia. E minha mãe disse, amanhã nós vamos na igreja. E era um sábado. Em 2002, eu tinha 15 anos. E eu falei, mãe, nós não vamos na igreja. Porque vocês não vão à missa comigo? Porque a gente vai no culto. Ela disse, nós vamos. Queira você ou não, nós vamos. E nós fomos, era um culto de Santa Ceia. E quando chegamos nesse culto de Santa Ceia, o pregador conta a oração que eu fiz com o Senhor. E naquele dia, as escamas caíram dos meus olhos. E eu pude ver que eu tinha acesso, sim, ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus. E toda a minha família aceitou Jesus naquele dia. Era Assembleia de Deus, Ministério do Belém.
numa cidade chamada Itajobi. Pastor Pedro Pernas, até hoje tem no meu coração. É ainda um pastor maravilhoso, tenho muito carinho. E todos nós nos convertemos. E Jesus mudou completamente a nossa vida. Bem, primeiro, o que a gente contempla aqui são alguns pontos de posicionamento. O primeiro foi desses missionários em decidirem servir a Cristo, realmente levando a palavra a quem necessita. Hoje nós vivemos um cenário, Valéria, e isso eu falo não só na igreja do Brasil, mas eu falo até mesmo mundial, global, em que pessoas disputam para estar em cima de um púlpito, sendo que há tantas almas cativas, necessitadas, que precisam ser alcançadas por esse evangelho e muitas das vezes não têm essa oportunidade, porque é como diz aquele hino, como ouvirão se não há quem pregue. Isso. Não é a verdade? A nossa África, às vezes, é o nosso vizinho, campo missionário. Exato, Valéria. E o segundo posicionamento que eu vejo é de uma irmã que Deus colocou na sua vida não somente como um laço de sangue, mas também um instrumento em sua vida, um suporte real e verdadeiro. Ela é. Porque, além dela ter sido o seu suporte nos momentos mais difíceis da sua jornada, na sua infância, ela também foi instrumento de Deus para levar as boas novas até vocês. Exatamente. E graças a Deus que ela teve esse posicionamento. Não recebeu e guardou só para si. Exatamente. É como a mulher samaritana, ela quis compartilhar. Compartilhar. Não é? Gritou para toda Samaria. Exato. É chegado o Messias. Exato. E o terceiro posicionamento que eu vejo aqui é o da sua mãe. Porque não tinha tido posicionamento até aquele determinado momento. Exato. Mas quando foi impactada por esse evangelho, ela tomou uma posição e disse, nós vamos. É isso. E a partir disso, Deus começou uma mudança de história. É isso. Né? Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa que nós estamos aprendendo aqui com o seu testemunho. Amém. Hoje. Né? Que coisa gloriosa. E quando você teve esse primeiro culto, onde Deus usou um profeta, literalmente, por intermédio da sua palavra, sim, e ali ele praticamente revelou toda a oração que você fez ao Pai. Como foi a partir deste momento, Valéria? Foi um divisor de águas. Eu passei a ter vida. Quando Cristo me encontrou quase morta à beira do caminho, o evangelho foi me apresentado como esperança e vida. Uhum. Então eu entendi que era necessário perdão. Era necessário liberar perdão. Eu precisava me perdoar, precisava perdoar o meu pai, precisava perdoar a minha mãe. Muitas pessoas eu precisava perdoar. Porque era esse o motivo da minha depressão. A mágoa e o ódio que eu carregava, nutria, culpando algumas pessoas, até mesmo a mim, pelas tragédias que eu havia vivido. Sim. E tinha uma frase, pastor, que me atormentava muito, me flagelava, que era onde Deus estava quando eu passei por tudo aquilo. Uma vez que eu era uma criança, sim, eu era inocente, eu não tinha culpa de nada. Verdade. Por que eu precisei ser ferida daquela maneira, ser golpeada daquela maneira, se eu não tinha culpa, se eu era apenas uma criança e ter vivido todas aquelas dores, onde Deus estava? Então, essa frase, essa indagação vivia pulsando no meu coração, e toda vez que ela vinha, ela criava uma ferida, ou abria mais as feridas que já sangravam. Onde Deus estava, sabe? Ou seja, então você não tinha... Se culpava, na realidade. Sim. Você se culpava o seu pai, e ainda culpava a Deus também. Culpava a Deus. Por toda essa circunstância. E muitas pessoas passam por isso. Sim. Porque foram golpeadas por outras pessoas se não tinham culpa, digamos assim, se eram inocentes. Então, essa pergunta me acompanhou por muitos anos, até que um dia o Espírito Santo me respondeu em uma oração. E naquele dia, no meu quarto de oração, eu fui poderosamente impactada pelo Espírito Santo, chorei muito e fui curada. Quando o Senhor me respondeu. Eu estava numa oração e não estava pensando nisso, onde o Senhor estava.
Mas o Senhor veio como um fogo e me respondeu: filha, você aleluia. perguntou quantas vezes? Você perguntou onde eu estava, quando tudo aquilo te sobreveio, e hoje eu vim te responder. Eu marquei esse encontro para te responder. Meu Deus. E ele disse: eu sempre estive aqui. Oh, glória. E a prova de que eu sempre estive com você é de que hoje nós estamos aqui juntos. Quantos livramentos, pastor? Porque nós éramos crianças bonitas, né? Depois fomos crescendo mocinhas já. E o Senhor sempre nos guardou para que ninguém nos tocasse. Né? A questão da pedofilia, a gente teve muitas oportunidades. E o Senhor sempre nos guardou, sempre nos preservou debaixo das suas mãos. Então o Senhor me respondeu: a prova de que eu sempre estive com você é que hoje você está aqui. E os livramentos, nós temos costume de agradecer por aqueles que são visíveis. Mas o cristão precisa também agradecer pelos livramentos invisíveis. Verdade. Porque eles acontecem todos os dias. Verdade. Não é porque a gente não vê que não aconteceu. E aí o Senhor me respondeu isso e eu fui muito impactada. E eu quero usar essa frase para quem está nos ouvindo também. Que você que faz sempre essa pergunta: Senhor, por quê que eu precisei ser golpeada dessa forma? Eu fui ferida por tantas pessoas e agora eu não consigo sair dessa depressão, dessa dor profunda. Eu sangro todas as vezes que lembro. E a resposta é essa: o Senhor está com você. Nós não podemos impedir que as outras pessoas ajam de acordo com o que elas querem, porque existem as escolhas, o livre-arbítrio, e às vezes as pessoas escolhem de maneira, né, cruel. E aí nós somos feridos por isso, pelos outros. Sim. Mas hoje, pastor, eu tenho autoridade para falar que Jesus, ele cura feridas que os outros abriram em nós. Glória a Deus. E eu tenho autoridade para falar porque eu experimentei essa dor. Eu experienciei esses traumas, a depressão. Eu experimentei a depressão. E eu sei quão terrível é. Compreendo que as pessoas que tiram as suas vidas, elas não querem tirar para que o outro sofra. Elas querem acabar com a dor. E é muita dor. A gente não consegue ver nada ao redor. A gente só vê 4 paredes e a gente só enxerga a vida cinza, preto e branco. Sim. Mas Jesus pode curar. Em nome de Jesus. Ele me curou. Glória a Deus. Ele passou azeite nas minhas feridas. Me deu pão e vinho. E hoje a minha vida é para glorificá-lo. Glória a Deus. Por onde eu passo, eu digo: Jesus, ele ainda cura a depressão. Ele ainda tem bálsamo. E ele fecha as feridas, porque não existe cura se não houver uma enfermidade. Verdade. Não existe milagre se não houver a impossibilidade. E uma pessoa com autoridade para falar acerca de uma dor que viveu, ela tem que passar. Eu tenho um sermão que eu prego em alguns lugares que o Senhor me autoriza, que chama Aos Amigos Ele Vai Golpear. E Teresa de Ávila tem uma frase que eu gosto muito, que diz: se é assim que tratas os teus amigos, não me impressionas que tenhas tão poucos. Então, aquele que o Senhor quer usar, ele vai pôr na prensa. Observa que o azeite, ele é mais nobre do que a azeitona. E para que se torne azeite, a azeitona vai para a prensa e dói. Bastante. O pão, ele é mais nobre que o trigo. E para que se torne pão, ele precisa ser amassado e dói. E o vinho, que é mais nobre que a uva, precisa ser amassada, pisada no lagar. E por que os apóstolos viveram o que viveram os discípulos, o próprio Cristo com morte de cruz experimentou a dor e os golpes de Deus, nós não experimentaremos também. Exatamente. Para que a gente tenha autoridade para falar com o outro, a gente precisa passar pela prensa de Deus. Verdade. A gente precisa viver na pele, porque a teologia, a faculdade de teologia, o diploma, bacharel em teologia, vai te dar a teoria. Mas a Bíblia nos convida para viver a prática. Experiências. Tiago diz
sejam cumpridores, sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Por quê? E ele mesmo diz, vos enganando com os seus discursos vãos. Exato. Então hoje a igreja precisa entender que a dor, o deserto é pedagógico, é necessário para que nós venhamos ser conformados à imagem de Cristo. Valéria, olha, dentro dessa sua fala, eu tô aqui mastigando, né? Degustando, e várias coisas a gente pode tirar de ensinamento disso, né? A primeira delas é que Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sentado no seu trono de poder e de glória, ele é o Todo-Poderoso, né? Mas fato é que o pecado nos trouxe essa consequência. O homem foi envolvido pelo pecado e pelo mal. E, infelizmente, há muitos, não poucos, há muitos, que o seu coração, ele é tomado pelo mal. E isso gera consequências não somente para aquela vida, mas para todos que estão ao redor. Então, às vezes a gente fica se perguntando, aonde está Deus? Na verdade, Deus está ali. É o homem que se afastou de Deus e permitiu que o inimigo o usasse para causar tanto mal, inclusive as pessoas que estão ao seu redor e que talvez até ama, mas por causa da maldade do seu coração, ele acaba sendo um instrumento do inimigo. Essa é uma verdade. O segundo ponto que você me disse, e que eu trago aqui como uma verdade, e a gente precisa tocar nesse assunto com muito carinho e com muito afeto. Quantas pessoas estão doentes porque não consegue liberar perdão. Não consegue, Valéria. Porque não é fácil. Não é fácil. A gente sabe disso. Valéria, obviamente, não passei por cenários como o que você passou, mas também tive cenários na minha vida em que eu tive que aprender a praticar o perdão. E eu sentia no meu coração, se eu não liberasse aquele perdão, eu não conseguiria prosseguir em frente num relacionamento com Deus. Eu não conseguiria. E é isso. Você entende? Então eu vejo aqui que nesse ponto que você tocou, e é necessário nós falarmos com quem está em casa agora. Você precisa entender. Você precisa entender que se você não pratica o perdão, e o perdão, cá para nós, ele é uma decisão, se você não consegue praticar o perdão, você vai viver à sombra daquilo que te aconteceu, dos fatos que te feriram, e você nunca vai sentir a liberdade que Cristo pode promover dentro do seu coração. Então, isso que você está trazendo hoje, Valéria, é de suma importância para o nosso crescimento espiritual também. É verdade. Tá? Agora, Valéria, vendo tudo isso que você passou, essa prática do perdão, você disse que foi na oração ali que Deus revelou para você, né? E que você foi... Eu acho lindo isso, Valéria. Eu acho lindo. Porque Deus, ele se manifesta nos momentos reais de intimidade. Às vezes a gente fica esperando Deus se manifestar na igreja, num culto, e Deus se manifesta lá sim. No ordinário, no cotidiano. Exato. Quem tem vida de oração, quem tem vida de jardim, de comunhão, de fechar a porta, é quem realmente tem relacionamento com Deus. E é nesse lugar de intimidade que Deus revela. E nós somos transformados ali. Porque a gente entra, pastor, de uma maneira no quarto de oração e sai outra. Glória a Deus. E a questão da mágoa, e eu experimentei isso, a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eita, é verdade. E como você disse bem, você usou a palavra perfeitamente, o perdão é uma escolha. Não é um dom. Não é. Não é um arrepio. Não é uma performance. Não é um método. É uma escolha. Como assim, Valéria? É uma escolha. Escolha perdoar. E verbalize isso na sua oração. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz: se você perdoar, se você decidir perdoar, você vai amar.
E se você amar, você vai escolher perdoar. Então, se você odeia aquela pessoa, perdoe e você vai passar a amá-la. Se você a ama, perdoa, porque você a ama. Então, é uma decisão. E eu fui liberta da depressão a partir do momento que eu liberei perdão. E eu liberei assim, Senhor, eu escolho perdoar. E eu verbalizava isso. Poder da palavra. O mundo espiritual, ele é invisível, o reino espiritual ele é invisível, mas ele é mais real do que tudo isso aqui que está acontecendo. Então, é decidir. Eu decido perdoar porque eu quero viver livre, eu quero me libertar e libertar o outro. E Valéria, quantas pessoas, no nosso meio mesmo, dentro da igreja de Cristo, não falo dos de fora, eu falo dos de dentro, nos altares. Sim. Quantas pessoas amarguradas, doentes, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Pode. Porque o emocional vai desencadeando doenças físicas. O caso que aconteceu com a sua mãe, não é? Sim, exatamente. Então, essa questão de não liberar perdão vai tornando a pessoa tão amarga. E essa pessoa amarga, ela vai ferindo outras pessoas. Sim. Ela vai ferindo. E aonde ela tem círculos ao redor dela, ela desfaz tudo isso por causa da sua amargura. Isso. Por causa do rancor. E aí a gente ouve muito nos altares sendo pregado que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, atribuir a Satanás uma obra divina do Espírito Santo. Mas não é o único pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que não tem perdão perante a Bíblia, as Escrituras, é também não perdoar. Porque a Bíblia diz, se você não perdoar o seu irmão, vosso Pai que estás nos céus também não te perdoará. E a oração do Pai Nosso carrega, né, essa preciosidade. Perdoar o próximo, os meus devedores, aqueles que me ofenderam, para que o Senhor também me perdoe. Exato. Porque como eu posso dobrar os meus joelhos e pedir perdão pelas minhas falhas e os meus pecados, que todos os dias cometemos, se eu não consigo perdoar o meu próximo, Deus também não me perdoará. Então, por isso a gente vê tantas pessoas que não conseguem prosperar ministerialmente, espiritualmente, porque não conseguem ter essa decisão, né? Se posicionar, escolher, perdoar, e aí elas ficam presas nessa doença da alma, que é a falta de perdão. É um fato isso. Agora, Valéria, eu ouvindo a sua história aqui, eu falei, parece uma história de filme. Eu já tenho escrito um livro, só preciso publicar. Publique, porque é uma história fantástica, assim, e não pelo fato de... Eu sei que você sofreu muito, mas quem está ouvindo, muito provavelmente vai falar... Gente, eu não imaginava que existia algum cenário, alguma história semelhante a essa, porque parece novela, parece filme, né? Parece as novelas mexicanas que a Suzane assiste. Muito bom. Então, assim, é uma coisa muito incrível. Isso, o que Deus permitiu você passar, mas ao tempo todo, Ele te protegendo, te cercando e depois Ele se apresentando a você. E aí, mais uma vez, nós vemos, Valéria, a palavra de Deus se cumprindo. Não foste vós quem escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. É isso, pastor. Você está entendendo? Deus se apresentou para você, Valéria. Exatamente. E a partir do momento que Deus se apresentou para você, eis a minha pergunta. Como foi, a partir deste momento, a sua nova vida em Cristo, Valéria? Como foi isso agora? Aí eu fiquei 4 anos lá no interior, servindo ao Senhor, na Assembleia de Deus, Ministério Belém. E eu me apaixonei pelo Ministério da Palavra, por poder falar, embora eu era muito tímida. Mas eu achava muito lindo, sempre gostei de ler a Bíblia, as Escrituras. Eu sou apaixonada pela Palavra de Deus. Sim. Eu amo a Palavra de Deus. E não tem um dia que eu não mergulhe ali, porque eu entendo que é vital para mim. Para mim, é o meu respirar. Eu preciso dela para viver. E aí peço para que o Senhor me ajude a tornar carne e ossos em mim, para que eu seja praticante também, né? Não só conhecedora. Aí, aos 19 anos, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo para trabalhar. Vim morar com uma família, amigos nossos. E aí, o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, eu já visitei a nossa igreja, o Ministério São Paulo. E ali eu fui, e eu fiquei porque o Ministério da Recepção me ganhou.
Glória Eu a Deus. estava com a minha carta já de membro, em comunhão, e eu amei. E aí eu já entreguei a minha carta, aí os jovens vieram, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Aí logo conheci o Davi, começamos a namorar em 2007. Finalzinho de 2006, 2007 nós noivamos, em 2008 nós casamos. Sim. E aí fiquei. Assim que nós casamos, o meu sonho era fazer engenharia civil, mas eu sempre gostei muito de desenhar. Aí eu falei, bom, engenharia civil não tem muito assim desenho, é mais a parte de matemática que eu sempre gostei. E hoje meu filho Gabriel também ama matemática. Uhum. Participa até de Olimpíadas e é medalhista. Olha de só. matemática pura e aplicada. E aí eu falei, eu acho que tem que ser arquitetura mesmo, por conta dos desenhos, né, do projeto mesmo. E aí tem as duas coisas, né, os cálculos e o desenho. E aí eu iniciei a faculdade de arquitetura em 2010. E o Davi foi, assim, a peça fundamental, sempre me apoiando, me ajudando com os custos. É um curso caro. E aí eu fiz a faculdade em 5 anos, me formei em dezembro de 2014. No finalzinho, no meio do ano eu engravidei, né? Nós programamos para que no ano seguinte eu já estava casada há 6 anos. Uhum. E aí deu tudo certo. No mês que nós planejamos, o Senhor nos abençoou com o Gabriel. Glória a Eu Deus. apresentei meu TCC à banca, grávida, de 7 meses. Ele nasceu em fevereiro de 2015. E depois de 2 anos, eu não exerci a profissão. Contribuí no ministério, na parte ali de tesouraria, trabalhava ali ajudando. E aí o Senhor nos direcionou para irmos para o interior. Em 2017, o Senhor nos deu uma palavra e nós fomos em obediência. O Davi um pouco, né, não querendo, ele nasceu aqui, sempre viveu aqui. Mas aí nós fomos, ficamos 7 anos lá. E eu queria muito ter mais filhos. Mas passei por uma cirurgia em 2019 no colo do útero, onde a medicina dizia que não podia ter mais. Se eu engravidasse, eu abortaria todas as vezes. E já havia 6 anos que eu tentava engravidar e eu não engravidei nenhuma vez. E aí, diante desse diagnóstico, no finalzinho de 2024, o ano passado, eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Foi em outubro, eu passei pelo médico e ele falou, Valéria, você vai tomar esse anticoncepcional, você precisa tomar 3 injeções que custa R$1.000 cada uma, por conta da doença que você teve. Eu tive um pré-câncer no colo do útero. Meu Deus. E aí meu útero ficou bem curtinho, então se eu engravidasse, o próprio útero ia expelir o embrião. E eu corria riscos também. E essa doença podia voltar no intestino ou no útero novamente. E diante dessa palavra, eu saí do hospital. Eu não sabia nem onde eu tinha estacionado o carro, porque eu estava em choque. E aí eu corri para minha casa, entrei no quarto de oração e fechei a porta e deitei no chão. E eu chorei muito naquele dia. E todas as bênçãos que eu conquistei, pastor, foi no quarto de oração. Oh, aleluia. Foi no momento de intimidade. E ali eu chorei, eu falei, Deus, tá tudo certo, o Senhor não me deve nada. E eu passei um tempo orando pelo meu filho. E agradecendo a Deus por tê-lo, né? Por ter realizado esse sonho, que era muito grande ser mãe. E tava tudo bem, eu ia tomar o remédio, eu não queria passar pelo trauma do aborto. E também não queria que essa doença voltasse, enfim. E eu saí do quarto de oração assim, Senhor, tá tudo bem, o Senhor tem aqui um útero para gerar os seus profetas, o meu ventre é um ventre para gerar profetas, um berço de profetas, eu não vou gerar filhos para o mundo. Então, se for da vontade, no seu conselho santo e divino, gerar profetas para a nação brasileira, o Senhor tem um berço aqui, que é o meu útero, se o Senhor quiser. Glória a Deus. Eu estou disponível. Se o Senhor não quiser, está tudo bem entre nós. Eu aceito. Eu aceito o seu decreto. Do médico eu não aceito. Se o Senhor, se for da sua vontade me dar filhos, eu não vou abortar. Eu não vou morrer e a doença não vai voltar. E o filho que nascer vai ser para o Senhor, para a glória do seu santo nome. Aleluia. Para levar a sua palavra às nações. E isso foi em outubro de 2024. E em novembro, eu comecei a tomar o remédio, já tinha 6 anos que eu não tomava. Eu engravidei. Aleluia. Glória a Deus. Em dezembro eu tive a notícia.
E fiquei, assim, a gente como ser humano, né, meu Deus, a palavra do médico caiu por terra e eu verbalizava isso na minha oração, não aceito a palavra dele. Foi uma gestação que eu precisei fazer em alto risco por conta da doença, da cirurgia, enfim, mas que eu não tive nenhum risco, porque a Valentina cresceu perfeita. Glória a Deus. E o médico não soube me explicar porque eu perguntei, e eu tenho o laudo de que o colo do útero era encurtado, porque se era possível regenerar. Para que eu não precisasse fazer um procedimento que se chama cerclagem, que eles dão uns pontinhos para segurar o bebê. É uma cirurgia, ficaria internada. E aí, quando eu fiz o exame, o ultrassom, o meu colo havia regenerado. Oh, aleluia! E nas imagens não tem, cicatriz. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito no que faz. Não perfeito. Existe milagre pela metade. Glória a Deus. A Valentina nasceu num parto onde eu precisei realmente ser golpeada. Você falou. Todos nós teremos um Moriá, não é mesmo? E eu tenho uma frase que eu carrego, pastor: não confie em homens que não mancam. Então, eu tive um parto muito difícil e o Senhor me deu vitória. Glória a Deus. E eu estou super bem saudável, a Valentina é uma princesa e a Valentina é a flecha que o Senhor sacou da aljava e Ele vai enviar as nações. Em nome de Jesus. Para a glória do nome dele. Os meus filhos não são meus, são do Senhor e eu estou aqui disponível apenas para criá-los na presença de Deus. Glória a Deus. Valéria, nós estamos vendo aqui um Deus que é rico em detalhes, né? De uma jovem que não tinha condição para praticamente ter a comida sobre a sua mesa. Deus fez ter família, Deus fez ter faculdade, Deus fez ser uma exímia arquiteta. Amém. Né? E ainda levantou como instrumento para pregar a sua palavra. Eu posso falar aqui para vocês porque eu pastoreei a Valéria durante um tempo. Ainda é meu pastor, gente. Vai ser para sempre. Eu tive essa grata honra que Deus me deu. E a primeira vez que a Valéria subiu em cima do altar para transmitir uma saudação, eu já fui amplamente edificado. Eu falei: essa menina tem a presença Amém. Do Espírito Santo de Deus. Amém. E ela ministrou ali e eu fui tocado e envolvido pela presença de Deus. Então eu quero aproveitar esse seu testemunho, Valéria, para conversar agora com quem talvez esteja nos ouvindo. Você serve a um Deus que é poderoso para marcar a sua vida com novos começos. Talvez para você chegou no fim, mas Deus ele pode colocar uma vírgula e traçar um novo Amém. Passo para a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E eu quero que você entenda, nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Às vezes a gente coloca Deus muito distante. A gente coloca Deus muito além daquilo que nós podemos alcançar. Mas a realidade é que a palavra nos apresenta um Deus que é pessoal. Ele tem prazer em se relacionar com os seus filhos. É isso. E à medida que você se relacionar com Deus, você vai entender e vai viver os propósitos que estão no coração de Deus para a sua vida. Não os seus. Aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E o que Deus tem reservado é perfeito. Eu sempre digo, e volto a repetir, né? Assim como a palavra de Deus diz, né? Que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Paulo vai dizer isso. Eu também incremento a isso, obviamente. Eu coloco essa minha ressalva de que os resultados eles também são bons, Extraordinários. são perfeitos e são agradáveis. Isso. A você que está ouvindo, talvez você está falando agora e talvez você esteja vivendo um passo que a Valéria viveu, de depressão,
Talvez você não consiga enxergar mais futuro na sua vida. Mas hoje, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, juntamente com a Valéria aqui. Deus, Ele vai restaurar a sua vida. E Ele vai fazer você viver um novo tempo diante da presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ser curado dessa depressão. Amém. Não somente isso. A você também que está me ouvindo e que tem dificuldade de perdoar, hoje a palavra para você é: tome uma decisão. Perdoe. Existe um hino da harpa, que eu amo os hinos da harpa. Ele vai dizer que amanhã pode ser muito tarde. É verdade. Então não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Decida pelo perdão hoje. Perdoe hoje, para que você possa liberar o seu coração e permitir que Deus ele venha construir uma história nova na sua vida e o nome dele ser glorificado através disso. Valéria, eu quero aqui agradecer a você Eu que agradeço. por essa participação tão maravilhosa. Fui edificado hoje aqui. Eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família. Não somente o Davi, mas a família do Davi também. Eles sabem que eu amo eles, né? E eu louvo a Deus porque Deus te levantou como instrumento, Valéria. Valéria, você é um instrumento do Senhor. Glória a Deus. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor ele vai te levar para além daquilo que você espera. Amém. Né? E não é para sua glória humana, mas é para a glória dele. Amém. Né? Glória a Deus. Valéria, eu quero te agradecer, quero agradecer o Davi também por ter permitido você estar aqui comigo hoje, né? Teve todo um esforço, gente, para estar aqui hoje. Ele super me apoiou. Graças a Deus, ela está aqui e o Davi está aqui também, do ladinho aqui, eu vi que ele já chegou. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês dois. E Valéria, eu quero também abrir esse espaço para você fazer os seus agradecimentos, mas não somente isso. Compartilhe os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar. Amém. E também, quem tiver o desejo aí de te convidar para ministrar a palavra, eu atesto, é uma ótima pregadora, você não vai se arrepender, tá bom? Amém. Pode compartilhar com o pessoal, Valéria. Amém, pastor, quero agradecer esse momento. Amém. Vai ficar para sempre na minha memória, está sendo muito especial para mim. Na minha também, pode ter a certeza. Glória a Deus, vou compartilhar com bastante gente, que alguns conhecem meu testemunho, outros não, porque eu só conto quando o Senhor me permite contar, né? Porque é bem impactante. Mas eu quero trazer também rapidamente uma palavra para quem está nos ouvindo, de as pessoas que experimentaram, estão vivendo a depressão, sempre tem esses questionamentos dos porquês, né? Mas você que já venceu ou deseja vencer e vai vencer pelo poder do nome de Jesus, entender que depressão não é demônio, depressão é uma doença, precisa ser tratada sim, com terapia, psicólogos, psiquiatras, tudo que a gente tem à disposição, a medicina tem a nos oferecer, agrega, mas que Jesus também cura doenças da alma. Cura. Eu experimentei isso, não precisei dos medicamentos, embora os médicos, né, apresentaram a minha mãe, porque rapidamente Jesus já me agarrou ali naquele intervalo de tempo, então eu não precisei. Jesus me curou e ele pode te curar também. E não ficar olhando para o passado na perspectiva de que tudo que você viveu não contribuiu. Porque tudo que nós vivemos é pedagógico e contribui sim. Em qual perspectiva? Do Evangelho. O Evangelho de Cristo é sobre pessoas. Jesus pregava pessoas, amava pessoas, caminhavam com pessoas. Evangelho é sobre pessoas. Reino de Deus é sobre pessoas. E a natureza nos comunica isso. De que maneira? Os rios não bebem das suas próprias águas. As flores não exalam seu próprio perfume. As árvores não comem dos seus próprios frutos e o sol não brilha para ele mesmo. É sempre sobre o outro. Então pega tudo aquilo que você viveu lá atrás, na perspectiva de que Deus fez de você um instrumento nas mãos dele e traga para as pessoas que não têm esperança. E mostre que Deus faz. Glória porque a Deus. Se fez comigo, pode fazer com você. Em nome de Jesus. Se fez com você, faz com o outro também. Em nome de E Jesus. traga todo o seu passado difícil, de dor, como foi o meu, para essa perspectiva de esperança. Sim. Jesus faz. Ele por causa dele, pastor, que nós estamos aqui. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Meus contatos, eu tenho Instagram, Valéria Albino,
que é o meu pessoal, né? Onde ali as pessoas me convidam para ministrar e eu sempre estou compartilhando da palavra do Senhor e do meu dia a dia com a minha família. E o vallucena.arc, que é o perfil profissional, onde também eu recebo os contatos ali para gerar orçamento e participar de projetos, que eu amo participar de sonhos de outras pessoas. E eu quero encerrar, pastor, louvando a Deus pela minha família. Glória o meu a Deus. esposo, que me suporta já metade da minha vida, eu estou com ele, é um príncipe de Deus. Os meus filhos, que são também ferramentas, grandes evangelistas, eu profetizo sobre eles, meus familiares aqui de São Paulo, lá do interior também, e louvar a Deus por sua vida, pela Glória vida a da Deus. Suzy. Vocês nos abençoam muito. Amém. Simplesmente pelo fato de vocês existirem, vocês já nos abençoam. Glória a Deus. E vocês serão os meus pastores para sempre. Amém. Para sempre. Amém, Eu amo Valéria. vocês. Obrigada pela oportunidade, pastor. Valéria, pelo eu privilégio. tô muito feliz. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Era um propósito que eu tinha no meu coração há muito tempo e Deus hoje ele está concretizando este objetivo. E eu sinto Deus aqui. Deus ele está trabalhando sinto. aqui. Ele está. Eu já tive a honra e o prazer de ter o primeiro podcast com o pastor Diogo Major. Foi maravilhoso. Foi uma benção. Você que quiser acompanhar, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar posteriormente, tá bom? E também eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter um podcast hoje também tão maravilhoso, com um testemunho tão impactante e tão valoroso em detalhes como o seu. Valéria, mais uma vez, Deus te abençoe. Amém, poderosamente. A você que está nos acompanhando, fica aqui mais uma vez o meu convite para você curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se nesse canal e ativa o sininho aí para você receber as notificações de quando nós postarmos novos vídeos. Fica aqui o meu agradecimento, que Deus ele possa te abençoar poderosamente, rica e abundantemente, e que você possa viver a excelência do amor de Deus dia após dia na sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus permitir.